A crucificação de Jesus, sem dúvida, é o evento mais marcante da missão planetária do Cristo. Não porque ele quisesse que fosse marcante, mas é porque nós recordamos a todo momento do instante derradeiro da sua última reencarnação. Mas você já se perguntou sobre o que seria do cristianismo se principalmente Jesus não tivesse aparecido aos discípulos depois da crucificação? Olá você, seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal do CEF. Rogamos sempre a espiritualidade maior, que a espiritualidade esteja conosco em mais este vídeo. A cruz não é à toa utilizada como símbolo do cristianismo. Todos aqueles que se dizem cristãos, historiadores ou até aqueles que já ouviram falar do cristianismo, lembram não apenas da cruz, mas também se remetem à crucificação de Jesus. Basta falar ou se referir por aí sobre este momento da história de que uma emoção, uma certa comoção coletiva toma conta de nós. Temos absoluta certeza do ponto de vista espírita de que Jesus gostaria que os seus ensinamentos fossem muito mais lembrados ao longo da história do que a sua morte, do que o último suspiro do seu corpo. Isso não tenho dúvida. Mas, já que remetemos tanto à cruz, acaba sendo um fato que não podemos simplesmente passar inertes, sem se tocar, porque o nosso corpo, a nossa mente encarnada, está muito ligada ainda à violência, ao sangue, a tudo aquilo que foi praticado por Jesus. Então é de certa forma compreensível a cruz tomar tanto espaço dentro do movimento cristão. Mas aqui eu gostaria de refletir um pouco sobre o que acontece depois da crucificação. Nós sabemos que Jesus foi crucificado numa sexta-feira santa, ou ao menos esse evento foi colocado nesse feriado, e na Páscoa, que é o domingo seguinte, ele reaparece, vivo, luminoso e reluzente, para Maria Madalena e depois para os apóstolos. E esse acontecimento por si só já gera um pensamento para a gente. Porque e se Jesus não tivesse aparecido? E se Jesus simplesmente tivesse ficado ali na cruz? Nenhum apóstolo mais o tivesse visto depois daquele fato. Será que o cristianismo viveria até hoje? Será que Jesus seria tão debatido hoje em dia, tal como ele é? Será que a Bíblia teria tanta repercussão como ela tem? E a resposta é um tanto quanto até simples. Não seremos aqui, claro, os donos da verdade, mas de acordo com a nossa percepção, junto com os ensinamentos dos Espíritos, fica claro de que não. O cristianismo não continuaria se Jesus não tivesse aparecido. E sustentamos esta resposta, primeiro, lembrando da época. Jesus foi aquele que transformou os pensamentos, principalmente dos seus discípulos. Foi o pescador de almas, aquele que pegou dos mais humildes, como Pedro, por exemplo, e deu a ele uma total nova visão acerca da vida que o envolvia. A todos os seus discípulos, seja pelos fatos extraordinários ou pelos ensinamentos mais singelos, Jesus tocou profundamente o coração, transformando por completo a alma daqueles homens. Até Judas, que até hoje é tão mal interpretado, viu no Cristo a esperança que jamais havia presenciado. Ele depositou toda a confiança em Jesus de que o seu povo seria libertado da opressão romana.
e ao reparar na cruz de que não era nada aquilo que ele havia pensado, acabou tirando a própria vida em desespero. Mas é inegável que Jesus, ao longo da sua missão, a cada caminho, a cada passo, a cada atitude, contribuiu para a transformação completa daqueles homens. E aí, vamos ao momento da verdade. Jesus fora crucificado, aparentemente morreu, por meio de uma tortura absurda, por meio de momentos avassaladores, traumáticos. E se ali ele tivesse permanecido? Jesus não aparece nessa hipótese. Os discípulos, o que fariam então com todos os ensinamentos que tiveram até ali, com todas as transformações de vida que ocorreram, com tudo o que de mais marcante Jesus lhes fez, para que no fim fosse morto, tal como os ladrões ao seu lado foram mortos na cruz também? Para que valeria aquilo se o fim seria a morte? Como Jesus estava tão vivo e ardente nos corações dos discípulos, por mais que Pedro tivesse negado a ele e tal, acreditamos que as atitudes dos discípulos até poderiam permear depois da crucificação. Claro, considerando a hipótese de que Jesus não tivesse aparecido para eles depois. Mas dificilmente teria o mesmo entusiasmo, a mesma fé, a mesma convicção de que estavam ali seguindo firme e forte na direção do reino de Deus. Dificilmente ali a esperança seria completa. Dificilmente o vigor lhes tomaria todas as atitudes. Com certeza estariam ali praticando de boa vontade a caridade, mas com aquela ponta de dúvida. Poxa, será que Jesus continua conosco? Será que ele morreu ou não morreu realmente naquela cruz? Será que é o fim ou não? Será que depois de tudo que ele nos ensinou, o nosso destino é a morte? Acaba sendo uma hipótese um tanto quanto tenebrosa, não é mesmo? Basta trazer essa reflexão para nós. Imaginemos Jesus igualmente tocando-nos profundamente com os seus ensinamentos, transformando as nossas vidas, colocando tudo aquilo que nos causa desespero em alegria e agradecimento, secando as nossas lágrimas, nos impulsionando para frente, para que no fim morresse na cruz. E fosse o fim. Dali não tivesse mais nada. O que iria imperar seriam as doutrinas de amedrontamento, ou seja, aquelas que pregam pura e simplesmente de que algo deve ser feito, aquela linha, aquela doutrina deve ser seguida, porque senão haverá uma punição. Porque senão a morte será mais dolorosa. É como se nós vivêssemos ainda no momento da opressão romana, nos instantes da cruz, temendo ter o mesmo destino que Cristo teve e por isso sermos acuados para seguir a linha doutrinária A, B ou C. Bom, vamos deixar de crise existencial por aqui. Agora passemos a relevar a importância da aparição de Jesus no pós-crucificação. Jesus aparece saudável espiritualmente. Jesus aparece luminoso, Jesus aparece amoroso, mostrando as suas feridas para os seus discípulos, mas igualmente e tão grandemente mostrando o seu amor, dando aos discípulos a confiança de que pelo seu exemplo a morte não é nada senão mais uma passagem da vida, lhes dando a certeza de que ele sobrevivera e de que ele continuará com eles
independente do que aconteça. Porque o pior para aqueles simples homens já tinha acontecido, que era ver o seu mestre apanhar, sangrar, ser crucificado e morto, com requintes de crueldade e sem reação, ao menos sem a reação que eles esperavam que ele tivesse. Mas Jesus se manifesta naquela manhã e ali reafirma totalmente no coração daqueles homens de que tudo valeu a pena. Pensem comigo, imaginemos a injeção de ânimo que dá naqueles homens e mulheres. A fé convicta que Jesus lhes proporciona, de que não importa os sofrimentos, as humilhações, as aflições, as lágrimas que atravessem, depois da morte, tudo sobrevive, assim como Jesus. Que alegria, que alegria, que emoção verdadeira ver Jesus ali vivo, tocando-os como se nunca tivesse partido e reafirmando a promessa de que sempre serão acompanhados, consolados e abrigados no coração amoroso do Cristo. Aquilo com certeza deve ter marcado os apóstolos tanto quanto os ensinamentos de Jesus antes da sua crucificação, dando-lhes a razão de viver, dando-lhes de que aquilo que o Mestre ensinara era a pura verdade, era a certeza de que o reino de Deus, o reino dos céus, existe. E isso, sem dúvida, foi determinante para que eles abrissem a casa do caminho, oferecendo ajuda gratuita àqueles que mais precisavam, mas também lhes dando a motivação para que eles espalhassem a boa nova, para que eles saíssem a viajar, sem medo de serem punidos, crucificados, machucados, condenados, não, porque eles viram, presenciaram, tiveram a certeza da verdade. Então percebam o quão crucial esse acontecimento foi para que continuássemos a falar de Jesus mesmo milênios depois, com a mesma força, com a mesma convicção. O Espiritismo veio para reafirmar esse ensinamento que Jesus deu lá atrás, reafirmando que a vida não cessa, de que todos aqueles nossos amados que já partiram estão vivos, estão aguardando o reencontro no momento devido, de que a morte nada mais é do que mais um passo nessa trajetória imensa que temos na direção do Pai Maior. O Espiritismo veio reafirmar porque era necessário. Muito foi deturpado através dos anos do que Jesus nos deixou. Então, por isso, essa reciclagem, essa reafirmação era fundamental. E não tenho dúvida de que Kardec, ao presenciar ali os ensinamentos dos seres inteligentes, dos mentores, se sentiu um pouco como os apóstolos se sentiram ao ver Jesus vivo. Uma motivação, portar ali em mãos de uma ideia revolucionária. Não é à toa que o codificador não poupou esforços para levar o Espiritismo a todo canto e fez sobreviver, mesmo ao longo dos últimos anos, essa doutrina em nossos corações. Não é à toa que falamos dela com tanto entusiasmo, com tanta empolgação, sabendo da sua veracidade, assim como os apóstolos também souberam da veracidade ao ver Jesus ali vivo. Então tenho para mim de que, mais do que a cruz, o símbolo do cristianismo deveria ser a vida, deveria ser a continuidade da vida, deveria ser a continuação dos nossos afazeres, das nossas ideias, dos nossos sentimentos,
igualmente também dos nossos erros, para que possamos corrigi-los com muito trabalho no futuro, mas acima de tudo, continuidade. Essa derradeira lição de Jesus é a que deveria ser mais marcante, sabe? E não a sua dor, e não a sua morte. Mas que este vídeo resgate dentro de ti a ideia dessa lição, a empolgação de saber que, independente daquilo que você estiver atravessando agora, a vida continuará. Você continuará. E muitos consolos virão, e a sua fé e a sua convicção vão lhe permear, continuarão lhe motivando, lhe entusiasmando e lhe dando cada vez mais perseverança e resiliência para continuar. Continue, porque muito da vida ainda lhe aguarda, assim como, depois da crucificação, maravilhas aguardavam os apóstolos e tantas outras maravilhas que eles, em nome de Jesus, fizeram para aqueles que igualmente seguiram os seus exemplos. Continue. Jesus conta com isso. E Deus também. Então vamos juntos continuar na nossa seara de afazeres, de boas ações, nos unindo aos espíritos elevados para as nossas vibrações. Que possamos nesse instante relaxar o nosso corpo, fechar os nossos olhos, para que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade aqui presente e assim possamos vibrar muito amor e muita paz para todos os corações que agora choram em motivo de conflitos, de doenças, de guerras, para que sejam consolados. Vibramos para que Jesus possa depositar a sua luz e o seu amor nos corações daqueles que se encontram abandonados, daqueles que se sentem sozinhos, daqueles que não têm a sua voz, os seus pedidos atendidos. Que Jesus possa irradiar muita luz nos lares, nas famílias, naquela pessoa que mais está ocupando os nossos pensamentos. E que Jesus possa colocar a sua mão sobre nós, depositando-nos a sua luz e o seu amor, fazendo transbordar os nossos melhores sentimentos em nosso coração, modificando a nossa consciência de dentro para fora. E que Jesus possa também tocar esses recipientes com água, fazendo com que eles sejam fluidificados, reabastecidos com o seu amor, para que nos sejam usados como uma ferramenta a mais de força e de sustentação. E que a luz do Mestre Jesus possa chegar aonde mais for necessário. E é com o pensamento nele que juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado por me acompanhar em mais esta reflexão de hoje. Não deixe de dar aquela curtida, fortalecendo cada vez mais o nosso canal e se inscrevendo, caso você ainda não seja inscrito. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!